Olá a todos. O assunto que me traz esse palco hoje, de repente, é bastante importante nos dias atuais. Eu venho falar de atenção, eu venho falar de tempo, eu venho falar de informação. Vejam vocês, a última coisa que eu escutei antes de chegar nesse palco foi: Crespo, cuidado com o tempo. E também me disseram em algum momento que se eu passasse um passo adiante desse tapete, eu poderia ter algum problema, ou seja, sinal de atenção. De alguma forma, tempo, atenção, informação são constantes, corriqueiros na nossa vida. Vejam vocês, eu sou professor universitário, sou publicitário, e quando eu subo num palco do TED para conversar com vocês, eu, de alguma forma, não consigo fazer outra coisa. Não sei fazer malabares, não sei cantar, não sou mágico. Eu vim falar da atenção, do tempo, da informação, do ponto de vista das marcas. A cada dia que passa, tem sido um desafio maior das marcas de produtos e serviços em reter a nossa atenção. Ao longo de um dia, a gente é impactado por milhares de marcas. Impactado pelos anúncios que a gente vê no metrô, que a gente vê na TV, que a gente vê na tela do nosso celular, mas também marcas que não necessariamente estão comprando anúncios, são as marcas expostas na roupa das pessoas, os pacotes de bolacha que as pessoas eventualmente estão comendo. Então, como publicitário que sou, há 26 anos, tem sido um desafio tremendo trabalhar para marcas que precisam cada vez mais pensar maneiras interessantes, inteligentes de conseguir impactar as pessoas. E isso, de alguma forma, torna-se um desafio tremendo, porque as pessoas não querem consumir publicidade. As pessoas, elas são impactadas por publicidade e, de repente, elas até toleram a publicidade, mas elas não saem de casa para ver os nossos anúncios. Que desafio tremendo, hein? A gente tentar, então, impactar as pessoas com mensagens verdadeiras, relevantes de marcas, mostrando para elas que existem produtos e serviços que elas devem considerar para comprar, para consumir, mas sem ser intrusivo, sem atrapalhar o vídeo dela no YouTube, sem atrapalhar a experiência dela quando ela estiver consumindo toda e qualquer informação. Eu trago para vocês uma pesquisa, ou dados de uma pesquisa, que eu acho bastante relevante. Trata-se da We Are Social 2026. Essa pesquisa mostra para a gente que somos 185 milhões de internautas no nosso país. Somos 213 milhões de brasileiros, com 185 milhões de pessoas conectadas à internet. É bem verdade que essas pessoas conectadas à internet têm níveis de maturidade diferentes. Mas o que mais me choca nessa pesquisa, e é o dado que eu gostaria de apontar para vocês, é que o brasileiro passa, em média, 57 horas por semana conectado ao celular. 57 horas por semana conectado ao celular dá algo mais ou menos próximo de 7, 8 horas dia. De repente alguém pode estar olhando essa informação e falando: olha, eu passo muito mais do que isso. Como comparação, eu trago os dados dessa mesma variável em outros países. Nos Estados Unidos, o dado é 15% menor e a média mundo, 18% menor. A cada dia que passa, então, a gente está com a cara mais grudada no celular. Faço aqui um apontamento que, de repente, possa ser interessante para vocês. Ao longo de um dia, a gente passa mais tempo olhando para a tela de um celular do que a gente passa, por exemplo, olhando para as pessoas que moram com a gente. Pai, mãe, filhos, namorado, namorada. De alguma maneira, a gente passa mais tempo olhando para a tela do celular. E sabe por quê? Porque o celular, a cada dia que passa, resolve mais problemas na nossa vida. Ele liga para as pessoas? Liga. Ele manda mensagem para as pessoas? Manda. Mas ele faz muitas outras coisas. É através do celular que a gente, de repente, coloca lá no aplicativo para ver quanto tempo a gente vai chegar no trabalho. É no celular também que a gente coloca, de repente, no outro aplicativo para saber se vale a pena levar uma blusa ou não. E muito mais do que isso. De repente, muitos do que aqui estão presentes, que também nos assistem aqui pela internet, têm o olhar ao celular, a última coisa a se fazer antes de dormir. E muito possivelmente, olhar ao celular, a primeira coisa a se fazer quando você também acorda. Muito antes, inclusive, de levantar. A gente, de alguma forma, então, por entender que esse aparelho resolve muitos dos nossos problemas, a gente virou um pouco refém desse negócio. Eu não sei se isso acontece com vocês, mas comigo é bastante comum. A hora que eu vou deitar à noite, eu tenho uma sensação
de que muitas das informações que esse celular me trouxe, ou que a minha rotina, a minha diária me trouxe, eu não consegui consumir. Sempre ficou por responder uma mensagem no celular, sempre ficou por assistir algum conteúdo que alguém me mandou, sempre ficou, de repente, para dar continuidade até em alguma mensagem de WhatsApp que eu recebi, que metade eu vou escutar hoje, metade eu vou escutar amanhã. Tem um nome para isso, psicanalistas estudam bastante isso, é o chamado FOMO. Aquela ansiedade que a gente tem por não conseguir consumir todas as informações que nos chegam ao longo de um dia. Olha que interessante, tem uma certa ironia nessa história então. Porque se a gente vai para o celular, porque ele consegue nos entregar informações de maneiras mais rápidas, não é isso? De maneiras mais otimizadas, a gente também acaba ficando mais tempo olhando para ele. Então de que adianta? De que adianta a gente buscar uma otimização de tempo se a gente vai ficar mais tempo olhando para ele? A gente quer viver conectado, mas ao mesmo tempo a gente quer mais tempo. Eu não sei se vocês têm essa sensação, mas de alguma forma eu noto que muitos dos meus dias a gente tem um tempo fragmentado. O que é isso? Você começa a escrever um e-mail e para depois escutar uma mensagem no WhatsApp e para depois fazer alguma outra coisa e quando você vê, você acabou não fazendo nada. Alguém pode até dizer o seguinte, olha, isso é uma produtividade tremenda, não me parece uma exaustão tremenda. A gente, de repente, fica sobrecarregado. De repente, esse momento que a gente vive de excesso de informação, de crise de atenção, faz com que a gente não faça nada direito. Muito pior do que isso é a sensação constante que a gente tem de estar disponível 100% do tempo. 24/7. Se um cliente seu te manda uma mensagem às 10h40 da noite, você se acha, de repente, malvado de não responder em 5 minutos, deixar para o dia seguinte. Você sabe que ele viu que você viu a mensagem. Se você, de repente, não respondeu alguma coisa que te chega fora do horário de trabalho, você também começa a se cobrar por aquilo. Veja, a gente não consegue focar em nada, a gente faz tudo um pouquinho de cada vez. Isso cria na gente um estresse tremendo. É uma sensação de download e upload o dia inteiro. Quem é que nunca se viu numa situação, por exemplo, de eventualmente pensar na possibilidade de acabar a bateria do teu celular? Com a quantidade de informação que ele nos entrega diariamente, você ficar sem bateria no celular, miou o rolê, como diria um bom paulistano. Não faz mais sentido estar no aniversário com as pessoas, não faz mais sentido estar num lugar se você não tem bateria no teu celular. Nada vai acontecer, mas de alguma maneira para você precisa rapidamente achar uma tomada. Na publicidade, em semiótica em específico, estudando semiótica, a gente fala de signos, a gente fala de símbolos, a gente fala de significado. Hoje, quando você eventualmente vê, por exemplo, num aeroporto, as pessoas sentadas num cantinho, assim, no chão, você fala, o que aquelas pessoas estão fazendo ali? Num passado não tão distante, a gente diria, elas estão jogando truco. Hoje a gente diz, deve ter uma tomada ali. Tamanha necessidade que a gente tem de eventualmente ter um celular pronto, carregado, disponível para nos abastecer de informações que só irão nos sobrecarregar ainda mais. De repente, gerações passadas não entenderiam a relação entre um banco e uma tomada. Mas são novos símbolos que foram criados, são novos signos que foram criados e que nos trazem novos significados. Bom, qual é o valor do tempo? Qual a melhor maneira, de repente, que a gente deveria considerar para trabalhar na gestão do nosso tempo? Eu, como publicitário e principalmente professor universitário, conversando com 650, 700 alunos por semana dentro de algumas instituições, eu, de alguma maneira, tento estudar bastante o que as pessoas falam sobre tempo, sobre informação, sobre futuro, sobre tecnologia. Nós temos aí a M-Web como, de repente, o nome mais hypado da atualidade, mas eu também gosto de olhar alguns dos nomes mais antigos e apresento a vocês um pensador francês, sociólogo, filósofo chamado Pierre Lévy. Pierre Lévy, em 1988, no seu livro Cybercultura, falava num capítulo específico sobre crise de atenção, excesso de informação, em 1988. E ele, então, em algum momento, disse assim, olha, o que diferencia o homem atual do homem pré-histórico é a capacidade de absorver informação. Parágrafos abaixo, Pierre Lévy dizia algo mais ou menos assim. Uma criança de 6 anos de idade hoje, veja, 88. Uma criança de 6 anos de idade hoje tem mais informação acumulada na sua cabeça do que tinha um adulto de 50 anos lá no ano de 1900. Confesso que quando eu li isso pela primeira vez, eu fiquei um pouco encucado e falei, caramba,
A capacidade que a gente tem de gerar informação. A capacidade que a gente tem de produzir informação. Uma criança de 6 anos tem capacidade de armazenar muito mais informação que um adulto de 50 anos? Ótimo. Mas com que qualidade? E mais, eu sou publicitário. Como que as marcas se aproveitam disso? Não da criança de 6 anos em si, mas de alguma maneira para ser um pedacinho da memória dentro da cabeça das pessoas. Eu trago uma história pessoal para vocês. Existe uma cidade no sul de Minas chamada Varginha. Varginha fica a 318 quilômetros de São Paulo, capital. É uma cidade hoje rica, produção cafeeira, e que nos anos 90 ela ficou muito famosa por possível aparição de ET. Ok? Mas eu não vim falar de ET. Eu vim falar de atenção, informação, tempo. E eu gostaria que vocês imaginassem como seria uma Varginha em 1927. Toda e qualquer cidade em 1927 deve ser muito diferente das cidades nos dias de hoje. Mas eu imagino uma Varginha que não tivesse asfalto, que não tivesse energia elétrica, uma Varginha com carros de boi andando na rua, construções baixas. Foi nesse cenário que nasci em Varginha a Lucy Crespo, a minha avó paterna. A minha avó paterna, Lucy Crespo, nasceu em Varginha em 1927. Ali ela cresceu, estudou, conheceu meu avô, José Pereira Crespo, casou, tiveram 9 filhos, e esses filhos foram morar em lugares diversos do Brasil. Meu pai veio para São Paulo, conheceu minha mãe, tiveram 2 filhos, e a minha infância foi passar o Natal na casa da avó Lucy. Chegava final de ano, a gente ia para a casa da avó Lucy. Família de classe média, então a gente ia no meio do ano para Águas de Lindóia, no final do ano para a casa da avó Lucy. E era a única oportunidade que eu tinha de ver os meus primos, que moravam no Rio de Janeiro, que moravam em Cuiabá, que moravam em São Leopoldo, que moravam em várias cidades do Brasil. E era incrível passar o Natal na casa da avó Lucy. A gente voltava de lá com boas memórias, só, de vez em quando, algumas fotos, que hoje elas se perderam. Fato é que depois que você fica grande, vai para a faculdade, tem muitos lugares mais legais do que ir para Varginha no final do ano. E eu, como fiz faculdade em Santos, ia para Maresias, ia para Ilhabela e deixei de ver minha avó. Quando eu já era adulto, eu em algum momento pensei, preciso ver minha avó. E fui ver minha avó algumas vezes. A minha avó sempre foi boêmia, gostava de tomar cerveja, gostava de ir em barzinho. A gente tirava foto quando a gente depois saía dos barzinhos. Quando foi em 2017, eu estava no McDonald's, eu trabalhava no McDonald's, estava chegando no McDonald's, eu trabalhava no marketing lá. Eu recebo um telefonema do meu primo, o Fred. O Fred cresceu com a minha avó em Varginha. Eu recebo um telefonema dele, ele diz assim, Crespo, a avó não está legal. Eu falo, mas ela já não está há um tempo, né? O que está acontecendo? Não, mas ela está mal mesmo, essa noite ela passou muito mal, veio para o hospital. O médico falou que ela vai ficar internada. Eu falei, mas gente, do nada, ela estava bem semana passada. Pois é, o médico disse que ela não está bem. E ela resolveu falar com todos os netos. Ela pediu para ligar para você. Cara, aquilo acabou com o meu dia. Eu lembro que eu encostei no acostamento da Castelo Branco, conversei com a avó pelo telefone e falei, vó, posso te chamar num FaceTime? Ela falou, o que é isso? Eu falei, é um vídeo, aguenta aí. Falei, Fred, puxa um FaceTime. Fiz um FaceTime com a minha avó, conversei com ela por vídeo. Vó, o que houve? Ah, tô mal, vou morrer. Eu falei, para, vó, você está com boa saúde? Não, mas eu estou mesmo, eu sonhei com seu avô, eu vou morrer, quero falar com todos os meus netos. Ó, você é um neto maravilhoso e tal. Eu falei, calma, vó, calma. Desligou o telefone, fiquei com aquilo na cabeça. Falei, Fred, mandei um áudio para ele. Papo estranho da avó, esqueci de tirar um print. Manda uma foto para mim. Ele mandou uma foto. Ele com a minha avó. E eu guardei essa foto para sempre. É uma foto que não sai da minha memória. Fato é, talvez ela tivesse certa. Talvez ela soubesse de alguma informação que a gente não soubesse. Ela morreu em 48 horas. A minha avó faleceu em 48 horas depois de conversar com todos os netos pela palma da mão, num celular. Eu trago a história da minha avó aqui primeiro por uma homenagem à minha avó. E todas as vezes que o Papai do Céu me permitir subir num palco, eu vou ter a oportunidade de dizer para jovens que eu vejo aqui na minha frente, que de repente nos assistem pela internet, visitem a avó, cuidem da avó, estejam com a avó. Mas mais importante, ou tão importante quanto isso, é porque eu consigo criar um link com atenção, com tempo, com informação. Os 90 anos da minha avó deram a ela muita possibilidade de informação, mas ela conseguiu em 90 anos conversar com os netos na palma da mão um dia antes de morrer ou 2 dias antes de morrer. Quero que vocês façam uma reflexão da jornada de tempo da minha avó em 90 anos. E mais do que a quantidade de informação que ela acumulou, o modo como essa informação chegou até ela.
Agora faça uma reflexão nos nossos 90 anos. Vejo aqui muitos jovens na internet, nos assistem muitos jovens, gente de 20, 30 anos. Como serão os nossos próximos 50, 60 anos? Porque a minha avó, se com 10 anos, lá com as amiguinhas dela, naquela varginha que a gente imaginou, ela dissesse que com 90 anos ela iria conversar com os netos pela palma da mão, as crianças amigas dela, de alguma maneira, chamariam a minha avó de louca. O que seria uma loucura a gente imaginar hoje, mas que daqui 70 anos vai ser uma realidade? Como seriam os nossos próximos 70 anos? Ou como de repente seriam os próximos 85 anos do meu sobrinho Nicolas? O Nicolas é um sobrinho meu, afilhado meu, ele tem 5 anos de idade. E ele é uma dessas crianças que hoje a gente acha que já nasceu com um chip, não é isso? Tem crianças que nascem com um chip. Fala frases prontas que eu fui falar com 20 anos de idade. O Nicolas esses dias precisou ficar em casa. Ele precisou ficar em casa porque o meu irmão tinha um compromisso e aí falou: Fih, você consegue ficar com o Nicolas sábado em casa? Sim. Deu 9 da manhã, o Nicolas chegou com aquele monte de brinquedo, como se fosse viver a vida inteira na minha casa. E aí quando ele sentou, eu falei: putz, eu vou ter que baixar um streaming aqui para ele assistir desenho. E aí papai do céu me abençoou, estava passando Toy Story na Globo. Olha que maravilha. Eu falei: não vou precisar gastar. E aí coloquei Toy Story na Globo, eu perguntei para ele: você gosta de Toy Story? Ele falou: gosto. Eu falei: ai, que bom. Se não gostasse, ia assistir do mesmo jeito. Aí ele sentou lá e começou a assistir, e eu fui para a cozinha preparar um almoço para o Nicolas. De repente ele começa a gritar: Dindo, 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 Dindo. E eu falei: o que foi, Nicolas? Aconteceu alguma coisa? Cheguei na sala, o cenário era o mesmo, ele assistindo TV, comendo bolacha. Ele falou: ó, ó. E ele apontava para a TV. E quando o Nicolas apontava para a TV, o que ele me mostrava era a Globo em break comercial. E eu virei para ele e falei: o que foi? É o comercial, publicidade. Eu quero filme. Eu falei: mas já vem o filme, está no break comercial. Ele disse assim: eu quero o filme, lá em casa não é assim. Lá em casa não tem isso. Liga para o meu pai que ele sabe como fazer. Eu falei: Nicolas, eu sou publicitário, deixa essa porra aí. Precisamos disso aí para ganhar dinheiro. Mas a reflexão que eu quero propor a vocês é: e os 90 anos do Nicolas, hein? Digo isso aos meus alunos, digo isso aos jovens que trabalham com comunicação, com marketing, com comportamento. Vocês farão publicidade para o Nicolas e ele não quer ser impactado por anúncios publicitários, tá? Ele não quer atrapalhar a experiência dele. É muito interessante porque nós trabalhamos com o tempo das pessoas e ninguém sai de casa para ser impactado por publicidade. Ninguém. Nós, publicitários, pagamos o plano do Spotify para não ter anúncio. Eu pulo o vídeo do YouTube. Ok? Então a gente tem que ser muito assertivo, a gente tem que respeitar o tempo das pessoas. Agora, as marcas sempre disputaram o tempo das pessoas. Nos anos 90, nos anos 2000, a gente comprava anúncios no intervalo da novela porque tinham 22 milhões de pessoas assistindo. Hoje essa audiência está fragmentada, é muito mais complexa. Chegando já quase que no final aqui, eu trago uma história interessante que eu li dia desses numa revista sobre consumo. Essa história falava sobre a Trident, que perdeu muito participação de mercado, porque perdeu vendas no seu principal canal, que é o supermercado. No supermercado, a Trident fica no checkout, onde você paga. E as pessoas que antes ficavam na fila do caixa olhando para esses produtos, agora ficam no TikTok. Nós não estamos mais olhando o Trident que está no checkout. A solução, de repente, é você tentar colocar esse Trident na jornada do consumidor, em cima da esteira. De repente, no speech do atendente, vai um Trident hoje. Se as marcas não entenderem que a gente está olhando 7h30 para a tela de um celular, as marcas deixarão de ser consideradas por nós. A história da Trident, que até recentemente era da Mondelez, é a triste história de uma marca que perdeu a atenção do seu consumidor no ponto de venda para um vídeo do TikTok onde alguém está dançando. Hoje eu tomei 15 minutos da atenção de vocês. Seja no presencial, aqui no teatro, seja online, onde muitos nos assistem. E 15 minutos é um tempo bastante grande. Ninguém estava no celular, ninguém cochichou, ninguém levantou, ninguém saiu. As marcas gastam milhões de reais todos os anos para terem 30 segundos do seu tempo. E elas não conseguem. A minha avó, uma homenagem, que Deus a tenha,
Jovens, vocês ainda têm tempo. Deem atenção ao vovó. Muito obrigado a todos.